Você vai participar da temporada da FLL 2023 e 2024? Quer saber como se preparar para o projeto de animação desse ano da temporada Masterpiece? Não sabe por onde começar? Então fica ligado nesse vídeo. Editor, solta a vinheta. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e no vídeo de hoje eu vou ajudar você a se preparar para o projeto de inovação da temporada Masterpiece. Então a gente vai ver o documento do Caderno de Engenharia que conta um pouquinho mais sobre esse tema da temporada e a gente vai debater um pouco sobre o tema, falar sobre possíveis assuntos que você pode elaborar no seu pré-inovação e muitos outros detalhes. Tá preparado? Então vamos para o computador. Fala pessoal, então estamos aqui no computador e agora eu vou ver junto com você como é que é o projeto de animação dessa temporada da FLL, a Masterpiece, qual é a vertente, qual é o assunto que o torneio quer que a gente aborde no projeto de animação. E para a gente começar essa discussão, a gente vai ver o documento que de fato conta um pouco sobre a história do tema e o que a gente tem que pesquisar, que é o Caderno de Engenharia. Brisda, como é que eu encontro esse documento? Eu não sei, eu sou novo na competição. Você entra no site da competição aqui no Brasil, que é o portal da indústria da FLL aqui, do SESI. Aí você vem aqui em Downloads, ó, Visão Geral da Temporada, aí tem todos os documentos dessa temporada. Tem as regras do robô, por exemplo, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as regras do robô, sobre os modelos da missão da temporada Masterpiece. Então se você está interessado em saber mais sobre o projeto do robô, o desafio do robô e os modelos de missão, confere o vídeo aqui no canal que saiu algumas semanas atrás, beleza? E tem outros documentos, regras de participação, guia de reuniões e muito mais. Muitos detalhes que inclusive eu vejo em comentários estão nesses documentos. Por exemplo, falar do robô, que eu comentei no vídeo do robô. Me perguntaram se o EV3 e o NXT podem ser utilizados nessa temporada. Pode ser utilizado, tem falando aqui na regra do robô. Então tem muitas coisas, dúvidas que você tem, que vão ter respostas aqui nesses documentos. Então dá uma conferida, lê, porque é muito importante. Mas, Brisda, cara, eu acho muito chato ler isso aí. Mas precisa. Tem coisas que, beleza, são chatas, mas a gente precisa fazer. Como, por exemplo, ler esse documento. E, caso você queira uma maneira um pouco mais divertida de ler esses documentos, tem os meus vídeos aqui no YouTube. Teve o do design do robô, o desafio do robô que eu falei. E também agora do Caderno de Engenharia do projeto de animação. Então, de uma certa forma, esse vídeo eu estou fazendo com que você acabe lendo esse documento, só que com os meus comentários, certo? Então, aproveitando, compartilha esse vídeo. Se você tem colegas de equipe que estão ajudando você no projeto de animação, compartilha esse vídeo com eles, porque aqui nesse vídeo agora, o que eu vou fazer? A gente vai conhecer o tema da temporada, vamos falar sobre a vertente dele, vou te dar várias dicas de assuntos, de temas que você pode abordar e algumas sacadas, algumas dicas de como é que você pode começar a procurar um assunto para pesquisar no projeto de animação e como é que você pode elaborar esse projeto de animação para se tornar um bom projeto e que você consiga realmente encantar os juízes e desenvolver um trabalho que realmente você goste, que os juízes gostem e que você consiga um bom resultado na competição, beleza? Então vamos lá, Caderno de Engenharia Masterpiece. Vamos ver o que ele fala. Fala sobre os patrocinadores. Aqui ele começa, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Ó. Aqui ele começa falando sobre, dando umas boas-vindas, falando sobre o Core Values, sobre os valores do Core Values. Fala sobre as áreas, o torneio tem 4 áreas, 25% de cada uma, que é o desafio do robô, design do robô, projeto de inovação e Core Values, show de bola. Explica o que é o Gracious, explica o que é o Competition, que são valores importantes. E agora que a gente começa realmente a história do projeto de inovação, do desafio dessa temporada. Então vamos ler um pouquinho. Easy tem a tarefa de usar a tecnologia para ajudá-la a compartilhar suas paixões. O skate é a sua paixão. Não é permitido que ela crie vídeos, então ela está procurando inspiração e conselhos. Ok. Ao sair de casa, Easy vê Ana, a curadora do museu. Ela pede ajuda a Ana. E aí a Ana diz o seguinte: pense no público em como você pode tornar o aprendizado sobre algo novo, interessante e divertido para ele. E aí Ana corre para o museu para se encontrar com uma equipe que está montando uma nova exposição imersiva. Beleza. Ok.
Passando pelo set de filmagem, Izzy encontra Emily, a diretora de efeitos visuais do estúdio. E aí a Emily responde: novas tecnologias podem ajudar o público, podem ajudar a imergir o público. Os efeitos visuais podem ajudar as pessoas a esquecer que o que elas estão fazendo não é real. Emily precisaria de uma exposição de teste do seu filme mais recente. Ok. História desafio. Izzy então esbarra em Sam, que não pode parar e conversar. Ela saiu correndo do teatro, onde é gerente de palco. Ela precisa recolher equipamentos do set de filmagem. E aí a Sam fala para Izzy: a tecnologia pode realmente envolver o público na magia de uma apresentação ao vivo. No caminho para a pista de skate, Izzy vê Noah, um engenheiro de som, saindo do estúdio. Ele pede ajuda para ele, mas ele está a caminho de um show. E aí o Noah responde: a tecnologia de som ajuda os músicos a ter um impacto poderoso sobre o público. Experimente usar isto aqui. E aí deu alguma coisa para ela. Noah dá um gravador de áudio para Izzy, um gravador de áudio. Então, no final, na pista de skate, Izzy usa o gravador de áudio para registrar o som do seu skate. Ela adora o resultado, captura sons emocionantes de suas curvas, giros e pulos, e dos outros skatistas torcendo por ela. Show de bola. Então vamos ver um pouco, vamos dar uma contextualizada sobre o que essa figurante acabou de ver. Então, a Izzy ela tem que procurar maneiras de como é que ela pode ajudar a compartilhar as paixões dela utilizando tecnologia. E ela diz que não é permitido que ela crie vídeos. Então ela está procurando outras alternativas para compartilhar essa paixão. E aí cada um dá uma dica. E como é que você pode, de uma certa forma, entrar nesse tema. Então pensar no público e como é que você pode tornar esse aprendizado mais interessante e divertido. Então dependendo, pode ser que você tenha alguma coisa chata, alguma coisa que, cara, não é muito legal e que nem todo mundo se interessa. Então pode ser... Vou pegar um exemplo. Então, xadrez. Tem muita gente que gosta de xadrez, que acha super legal. Já tem outras pessoas que podem achar um pouco monótono, um pouco chato. Como é que você pode fazer com que o xadrez fique interessante para essas pessoas que não gostam daquilo ou acreditam que deve ser muito chato? Então, é uma maneira. Novas tecnologias podem ajudar a imergir o público. Os efeitos visuais podem ajudar as pessoas a esquecer que o que elas estão vendo não é real. Isso é uma outra coisa bem interessante. Então, no caso, por exemplo, ela falou de teste de filme, mas pode ser um museu. Então, um museu pode utilizar, agora muitos museus estão fazendo isso, exposições, estão utilizando tecnologia para criar ambientes mais interativos, mais interessantes para o público. Por exemplo, eu fui numa exposição, alguns meses atrás, do Van Gogh. Então, Van Gogh é um artista já muito antigo, já falecido. E aí, o que eles fizeram, a exposição? Eles utilizaram efeitos visuais. Então, colocaram, por exemplo, as imagens das pinturas do Van Gogh nas paredes. Então, fizeram vários efeitos especiais, vários efeitos visuais, para que a interação do público seja muito maior e o impacto sobre aquela arte fique bem mais interessante. Então foi o que a Emily comentou. Você pode utilizar a tecnologia para imergir o público e impactar cada vez mais. Outra coisa que, por exemplo, muitos têm utilizado, a Disney. A Disney, nos seus parques de diversão, tem utilizado muito a questão de efeitos visuais e tecnologia para interagir e deixar com que o ambiente seja mais interessante. Por exemplo, tem os simuladores nos parques de diversões. Então, se você tem medo, por exemplo, de montanha-russa e essas coisas um pouco mais perigosas, você pode ir no simulador e ter essa sensação, só que sabendo que você está num ambiente, um ambiente controlado e seguro. É claro que a montanha-russa também é segura, só que é um pouco mais radical. O simulador é um ambiente um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais controlado, que não te dá tanto medo, mas você ainda tem aquele impacto super, super legal. Aí ela encontra o Sam e fala: a tecnologia pode realmente envolver o público na magia de uma apresentação ao vivo. Isso também é bem legal, por exemplo, muitos artistas têm utilizado efeitos especiais, efeitos visuais, para que a sua apresentação ao vivo seja mais interessante. Isso é bem interessante. Por exemplo, na época da pandemia, muitos artistas fizeram shows à distância, colocando monitores e esqueci o nome da parada que bota ali na parede, é um audiovisual.
Cara, eu esqueci a palavra. Eu vou lembrar eventualmente. Um artista que fez isso, por exemplo, é o Alok. A Alok utiliza muito a questão de tecnologia nos seus shows, para que o ambiente fique mais interessante e mais divertido para quem está acompanhando. Mesma coisa, tecnologia de som ajuda os músicos a ter um impacto poderoso sobre o público. Mesma coisa. E aí, tem várias ideias. Agora vamos entender o que realmente o programação quer falar. A forma como compartilhamos nossos hobbies e interesses com outras pessoas pode ser uma expressão do nosso eu criativo. As pessoas que trabalham com artes podem nos ensinar muito sobre como podemos comunicar, engajar e entreter um público de qualquer tamanho. O que vocês podem aprender com museus, teatros e filmes que podem ajudá-los a compartilhar o que vocês amam fazer. E aí entra realmente a pergunta dessa temporada, que é a seguinte: como você que faz parte da equipe, você que é integrante, como vocês podem usar a tecnologia e as artes para ajudá-los a engajar outras pessoas ou aumentar a participação no que vocês amam fazer. Então, basicamente, o objetivo é que você utilize tecnologia e arte para que outras pessoas se interessem e se engajem mais com aquilo que você gosta, com aquilo que você se interessa, com seus hobbies e interesses. Esse é o objetivo principal da temporada, ok? E aí dá algumas ideias do que você pode fazer. Identifique um problema específico com relação a compartilhar seus hobbies ou interesses. Pode ser atuar, ler, colecionar, andar de skate. Seus hobbies e interesses podem ser diferentes dos seus amigos. Será que vocês podem ensinar outras pessoas sobre seus hobbies de forma divertida e interessante? Outra questão que ele aponta: pesquise um problema e ideias de solução. Explore diversas maneiras através das quais as pessoas compartilham seus interesses com outros. Usando as artes como guia, pense em maneiras criativas de ensinar as pessoas sobre o que vocês amam fazer. Vocês conseguem encontrar maneiras divertidas de fazer com que mais pessoas se interessem pelo seu hobby? Como vocês podem usar a tecnologia para tornar o aprendizado sobre seus interesses mais imersivo? Existe algum especialista que vocês poderiam entrevistar? E aí, outro ponto: desenvolva e crie uma solução que ajude as pessoas a aprender sobre as paixões da equipe. Usem suas pesquisas e análises para melhorar uma maneira já utilizada de compartilhar seu hobby, ou para desenvolver uma maneira inovadora de compartilhá-lo. Vocês conseguem pensar em alguma forma, alguma tecnologia que possa ser usada de forma nova ou criativa? Façam um desenho ou protótipo da solução da equipe. O penúltimo. Compartilhem suas ideias, busquem feedback e usem esse conhecimento para aperfeiçoar sua solução. Quanto mais vocês revisarem seus processos e desenvolverem suas ideias, mais aprenderão. Que impacto a solução da equipe terá sobre o público? Isso é uma pergunta muito importante. Toda programação, o que realmente mais importa, não é necessariamente a solução em si, o problema em si, mas é o impacto que isso vai causar na vida das pessoas. Qual é o impacto positivo que o que vocês estão pensando gera na vida de quem você está falando? Então, o que mais interessa é isso, é saber o impacto. Você pode fazer, por exemplo, uma solução super simples, muito assim, simples, nada muito mirabolante, muito técnico, muito complexo, algo simples, mas consiga impactar positivamente muito bem o público que você quer falar. Fale sobre sua solução durante uma apresentação ao vivo em um evento. Prepare uma apresentação criativa e convincente e explique claramente a solução para animação e o impacto que ela terá na vida das pessoas. Lembrem-se de envolver toda a equipe no processo. Show de bola. Beleza. Então, aqui esse é o programação. E eu anotei algumas coisas principais para a gente lembrar nessa temporada, que são as seguintes. Primeiro, deixa eu aumentar para que você consiga ver. Eu anotei esses tópicos principais que eu senti que esse documento abordou. O primeiro, que hobbies e interesses são o foco do projeto de uma ação. Então tem que ser algum hobby, algum interesse que você tem, que você gosta genuinamente. Outra coisa, compartilhar seus interesses com outras pessoas é uma meta. Então o objetivo é que você compartilhe esse hobby, compartilhe esse interesse com outras pessoas. E pense em maneiras criativas para ensinar essas pessoas o que você gosta de fazer. Então você tem que criar uma maneira de tornar didática essa interação. Fazer com que os outros se interessem de uma maneira criativa e que você consiga ensinar ele sobre aquilo que você gosta. Outro ponto também que eu achei bem interessante, que isso eu peguei através de
alguns insights, algumas dicas que eu vi de técnicos e equipes estrangeiras falando. Primeira coisa, não se afaste do seu próprio hobby ou interesse logo de primeira. Concentre-se no que você e sua equipe sabem. O que isso quer dizer? Que você pode, muitas vezes, ficar pensando o seguinte: cara, o que pode ser que o juiz vai se impressionar? O que o juiz vai se impressionar? Isso não necessariamente é o objetivo que você tem que ter. Primeiramente, foque em algum hobby ou interesse que você tem. Então, às vezes, é melhor que você foque em algo que você se interessa, que você gosta, do que pensar em alguma coisa que o juiz vai gostar. Porque um outro ponto importante é que o juiz vai se interessar não pelo que ele se interessa em si, mas pelo que você demonstra paixão. Então, o que muitas pessoas se interessam, o que muitas pessoas se empolgam, e os juízes se empolgam, não é necessariamente com o que ele se interessa, mas de ver que você que está falando aí, você que é o competidor, você tem paixão por aquilo. Então, por exemplo, eu não entendo nada de xadrez, nada. Mas, se eu fosse juiz, por exemplo, alguém apresentasse alguma maneira criativa de ensinar xadrez para os outros, cara, eu ia achar super legal. Por quê? Porque se eu perceber que na fala da pessoa, no olhar daquela pessoa, ela gosta daquilo e sente paixão por aquilo, eu adoraria escutar. Então eu ficaria interessado pela paixão do outro. Então não necessariamente vocês têm que se concentrar no que um juiz vai gostar. Você tem que concentrar no que você vai gostar, no que você gosta. É aquilo. Hobbies, interesses são o foco do programação. Foca nisso e não necessariamente do que um juiz vai gostar. Faça com que o que você gosta seja interessante o suficiente para que o juiz se interesse também. E outra coisa, ele fala bastante sobre como sua equipe pode compartilhar esse hobby com mais pessoas. Como é que você pode impactar mais pessoas e ensinar elas sobre aquilo que você se interessa. E aí aqui tem uma pegadinha que muita gente acaba caindo, que é o seguinte: inicialmente, muitas pessoas têm a seguinte mentalidade, de que um projeto de ação mais abrangente, que impacte mais pessoas, é mais interessante. Não necessariamente. Quantidade não é tão interessante quanto qualidade. Num projeto de ação, o que pelo menos eu considero que é mais importante é o verdadeiro impacto que isso vai causar na vida da pessoa, no público que você vai falar, e não necessariamente na quantidade de pessoas. Eu prefiro, por exemplo, impactar, que você que está criando um projeto de ação impacte 10 pessoas muito bem do que 1.000 pessoas mal. Você pode impactar a vida de 1.000 pessoas, mas pode ser que você não impacte tanto, que o seu projeto, a sua solução, não realmente revolucione a vida daquela pessoa e faça com que ela se interesse por aquilo genuinamente. Mas pode ser que você se concentre num público específico menor, que tenha, sei lá, 10 pessoas, por exemplo, e que isso realmente mude a vida dela, e que ela se interesse por aquilo. Isso que é realmente transformador. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu competia ainda, tinha uma equipe que eu participava da competição, a gente era muito amigo, essa equipe, ela do Rio das Ostras. E tinha alguns integrantes que tinham uma colega no colégio que é deficiente. Ela tem uma deficiência na perna. E aí, um deles, um hobby que ele tinha e que ele gostava era surfar. E ela se interessava por isso e achava super legal. Só que ela tinha uma deficiência. Isso dificulta ela de conseguir curtir e ter essa experiência que esse colega tinha, de surfar, por exemplo. E aí, esse colega, ele criou uma prancha especial para que consigam colocar ela nessa prancha e ela consiga sentir essa experiência de surfar, de entrar no mar e estar ali surfando realmente. Então foi um projeto super legal. Por quê? Porque não foi para a temporada em si, foi um projeto que eu vi a parte deles fazendo, que eles divulgaram nas redes sociais. Eu acompanhava tanto a menina quanto também ele nas redes sociais. Aí eu vi o projeto e achei super legal. Por quê? Porque ele utilizou o que ele sabia, o que ele entende e gosta de fazer, que é surfar. Utilizou tecnologia, o conhecimento que ele sabia de robótica e mecânica,
para criar uma prancha e conseguir compartilhar isso com uma colega dele, uma amiga, que da maneira tradicional, que é a prancha de surf tradicional, ela não conseguiria, por conta da situação dela. Mas não quer dizer que a deficiência dela impede ela de curtir aquilo. Ela pode curtir de outras maneiras, de outras formas. E aí foi isso que ele demonstrou com aquela prancha. Aquela prancha da tecnologia que ele fez permitiu que ela tivesse essa experiência e curtisse esse momento também. Então, uma coisa que você pode fazer, e é uma sacada que eu estou dando aqui, e é por isso, compartilhe esse vídeo com seus colegas, porque é muito importante essas sacadas que eu vou dar aqui, esses insights. Pode ser que isso ajude você a pensar numa solução, num problema para você trabalhar. Você pode pensar em impactar, em criar um projeto e compartilhar seu hobby e interesse com pessoas que têm deficiência, com pessoas que não poderiam curtir e aproveitar aquela experiência da maneira tradicional. Então, no caso do surf, no caso do skate, por exemplo, pode ser que você crie um skate especial que permita com que pessoas com deficiência consigam sentir essa experiência e ter esse interesse também. Então, você pode buscar esse caminho. E esse caminho é muito legal. Por quê? Porque você envolve, primeiro, um hobby que você gosta e que é muito legal, como também um impacto positivo na vida de alguém que, da maneira tradicional, ela não teria essa possibilidade. Às vezes é muito mais interessante, e até mesmo para o juiz, avaliar um projeto de uma ação que impacte a vida de alguém genuinamente do que, por exemplo, vamos supor, eu gosto muito de skate. É muito mais legal, por exemplo, eu pensar numa maneira tecnológica para incentivar pessoas que têm alguma deficiência a se interessar pelo skate, curtir essa experiência, do que necessariamente compartilhar com colegas meus que gostam de esportes, mas nunca andaram de skate. Beleza, eu posso incentivar os meus colegas a andar de skate? Posso. Meus colegas que já são esportistas, que já gostam dessas coisas? Posso. Mas o impacto que eu compartilhar esse interesse com eles, o impacto que isso vai gerar na vida deles, é tão grande assim? Ou é pouco? Eu diria que é pouco. É muito mais impactante eu criar uma tecnologia que permita com que pessoas que tenham deficiências consigam ter essa experiência e consigam curtir esse momento. Então esse pode ser um ponto que você pode atacar, pode abordar. Que aí vai fazer com que o seu projeto, o impacto que você cause, seja muito maior. E aí você fica interessado, porque você vai unir várias coisas positivas. Você vai unir o seu hobby, algo que você gosta, se interessa genuinamente por falar e ensinar. Você vai misturar tecnologia e você vai misturar um impacto positivo, um público que a princípio nem todo mundo pensa, nem todo mundo aborda, que ainda é muito afastado da sociedade, que a sociedade muitas vezes não pensa e não aborda quando pensa nessas tecnologias. Então, esse público que muitas vezes é afastado e que a sociedade em si não pensa muito em maneiras de inserir eles nesse contexto, você pode criar a sua solução para inserir eles nisso. Então, essas são algumas coisas que você pode fazer para abordar, ok? Outros temas que você pode fazer. Robótica é um deles. De uma certa forma, robótica é um hobby. Apesar de que você que está me assistindo, eu pessoalmente, se eu fosse te dar um conselho, eu não utilizaria a robótica como um hobby e interesse no projeto de ação. Por quê? Porque eu acho que muitas pessoas vão falar sobre esse assunto. Eu acho que muitas pessoas vão falar sobre esse assunto e pensar em maneiras. Eu acho que o que você pode fazer é pensar num hobby, um interesse que você gosta genuinamente e que saia um pouco da caixa, saia um pouco dos hobbies tradicionais que as pessoas muito provavelmente vão abordar. Então, robótica eu acho que vai ser um hobby que muitas pessoas vão abordar, principalmente. Ok? E vamos ver se tem mais algum tema que eu queria falar. Eu acho que não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha conseguido entender como é que você pode começar a desenvolver esse projeto do pré-animação. Pensa num problema, num hobby que você gosta. E um problema que impede outras pessoas, as pessoas com quem você quer compartilhar, de elas se interessarem por isso.
Porque tem isso, um projeto de automação, ele envolve duas coisas, problema e solução. Só que aí, esse ano da temporada envolveu mais uma etapa, que é o seguinte, é o hobby. Então, tem o hobby. Pensa no hobby. Primeiro passo, quais hobbies você tem? Isso você pode mapear com a sua equipe. Quais hobbies a gente pode falar? A gente pode falar do hobby 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois disso, quais problemas existem que impedem com que outros curtam e aproveitem esse hobby? E aí entra o próximo passo, que é a solução. Desenvolver uma tecnologia que resolva o problema e permita com que mais pessoas se interessem pelo seu hobby. Ok? Então, essas são as linhas de raciocínio que você pode utilizar com a sua equipe para desenvolver o seu projeto de automação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com outros colegas seus. Dá um like no vídeo, seu like, o seu compartilhamento são muito importantes, porque se eu perceber que você gostou desse tema, que você compartilhou, que você comentou, que você engajou nesse vídeo, eu vou trazer mais conteúdos sobre projeto de automação, sobre afiliate e muito mais, ok? Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!